Vamos então fazer um reactzinho. Quando quiseres interromper, avisa. Right? Muchas gracias. Hoy estoy acá para decirles que Occidente está en peligro. Está en peligro porque aquellos que supuestamente deben defender los valores de Occidente se encuentran cooptados por una visión del mundo que inexorablemente conduce al socialismo y, en consecuencia, a la pobreza. Lamentavelmente... Para lá, só para dizer aqui uma coisa. Isso. Tu concordas? Eu acho que ele começa num tema... Num tom alarmista. Sim, que ele eu percebo que sentes essa alarma? Eu acho que ele tem uma visão que é o seguinte: ele acredita que o mundo esqueceu-se do que é o socialismo e o comunismo, e tem-se assistido a isso, a mais socialismo, mais regulação, menos livre, com a economia livre, à medida que os anos vão passando. E acho que a Argentina nesse ponto está mais adiantado e basicamente essa visão, a tese dele é que mais socialismo produz mais pobreza. A verdade é que foi sempre assim que aconteceu. Ou seja, ele está a olhar para o mundo da experimentação. Alguém tem que nos mostrar que mais socialismo produz mais prosperidade, porque isso nunca aconteceu. Percebes? Então, e de certa forma, eu acho que ele aqui tem razão. Vamos lá. Estás a ver? Nas últimas décadas, repara a ideia, motivado pela ideia de quereres ajudar o próximo, traz o socialismo. Esta é a ideia. E o socialismo é trazer pobreza. Mas essa é a motivação. Ou seja, outros podem ter interesses menos nobres, vamos dizer assim. Porque é verdade, imagina, eu não acredito, desculpa, mas eu vou contrariar o Milei a dizer que o desejo pelo socialismo é com base na benevolência. Não é. É com base em interesses próprios que as pessoas acham que vão conseguir utilizar e por isso é que implementam. Eu acho que é vendido como benevolência. Eu acho que muita gente, a maior parte das pessoas que votam no socialismo perde com o socialismo, mas acreditam que é para o bem comum. Percebes? Sim. Eu acho que é isso que ele está a dizer. Eu acredito nisto. Acredito que há muita gente que diz assim: ok, vamos viver com menos capacidade económica, vou ter que pagar mais impostos e trabalhar mais para os outros, mas vai ser melhor. Esta é a ideia do socialismo, que toda a gente vai ficar melhor. Que a sociedade no geral vai ficar melhor. Só que a tese do Milei, e ele até agora sempre foi assim que aconteceu, a sociedade como um todo começa a viver pior. É o que acontece. Ok, eu vou usar aqui a Game Theory para explicar isto, o que eu acho. Tens essa opinião? Eu tenho a opinião de que as pessoas votam no socialismo porque acham que vão ser ajudadas. Porque as pessoas acham que são uma parte da população, acredito que haja também. E eu acho que a teoria dos jogos diz isso, não é? Que as pessoas tentam maximizar... É comprar votos, não é? Claro. Mas eu acho que ele aqui está no World Economic Forum, não está a falar para o povo. Ele está para falar para os líderes. Então o que ele está a dizer, se tu és líder, tu votas no socialismo por duas coisas. Ou porque acreditas que vai ser um mundo melhor, pela benevolência, a oferta, tu vives bem, tens boa qualidade de vida, então queres o socialismo porque acreditas que vai ajudar os mais pobres. E uma parte da população da elite é o que lhes dá o seu substrato, não é? Ou seja, um político é mais poderoso quanto mais socialismo houver. Estás a perceber? Percebes o esquema? Portanto, isto é o que ele está a dizer. Los principales líderes del mundo occidental han abandonado el modelo de la libertad por distintas versiones de lo que llamamos colectivismo. Pronto, coletivismo é muito importante, porque coletivismo é esta ideia de que, é o coletivo que produz o bem-estar, não é? Mas são as sociedades individualistas que produzem o máximo do bem-estar até hoje. O coletivismo nunca funcionou. Por razões que podem ser muitas, e depois há muitas teses económicas, mas em termos práticos nunca funcionou. Há uma degeneração sempre da qualidade de vida e do bem-estar no coletivismo. O coletivismo será, diferentes níveis, é um espectro, como eu digo, o socialismo tem um espectro, o comunismo é um ponto mais evoluído, mas ainda há coisas ainda mais evoluídas que o comunismo, não é? Ou seja, em termos de coletivismo, não é? Curiosamente, os Estados Unidos começa com um sistema coletivista, quando vieram os primeiros colonos para a América. E então, como é que fizeram? Chegaram, instalaram-se, de onde vem aquela cena do Dia das Graças, aqui nos Estados Unidos, bem destes primeiros colonos que chegaram. Fizeram tipo um sítio para guardar os bens, as suas casas, e então toda a gente, tudo que se produzia-se e metia-se na cena geral.
e depois era dividido de forma igual por todos. E então há muitas coisas engraçadas, como as pessoas ficavam muito doentes para trabalhar, não é? As pessoas... À segunda-feira, como nós falámos no último podcast. As pessoas não queriam que fosse trabalhar os filhos, que eram muito novos, e então passou-se muita fome durante os primeiros 2 anos. E abandonou-se o coletivismo e começou-se a trabalhar com o individualismo, e foi aí que nasceu os Estados Unidos. Percebes? Ou seja, é engraçado, não é? Eu até acho que tu consegues ver isso bem, porque as primeiras civilizações que foram construídas também começaram assim, depois tiveram que ser alteradas, não é? Para criar riqueza. Uma família funciona assim, se tu pensares. Claro. E há uma tese muito interessante que diz: se a minha esposa não trabalhar, trabalhas tu. Se a minha esposa não trabalhar, está tudo bem. Tu trabalhas para os teus filhos, tu és capaz de trabalhar para os teus pais, é capaz de trabalhar para os teus irmãos. Mas a questão é, o que se observa é que quanto mais se afasta do núcleo familiar, o coletivismo produz mais corrupção e menos... Ou seja, há uma tese muito engraçada, não sei quem diz agora, mas diz assim: nós devemos ser super socialistas em casa, e à medida que vai ficando maior devemos ser cada vez mais individualistas para produzir valor, não é? Agora, ter a ideia de que uma família de, por exemplo, em Portugal, 10 milhões de pessoas vai funcionar... não tem funcionado, e tem-se assistido que... Quando digo não tem funcionado, é assim, nós temos... Cuba tem quantas pessoas? Desculpa lá, Cuba tem quantas pessoas? Cuba não tem muita gente, para não? Não sei, mas não devem ser mais que, sei lá, 5 milhões, não devem ser mais. Bem. E como é que eu vou ver. É só pobreza lá, miséria do caralho. É isso que eu estou a dizer, não é? Imagina, se o comunismo fosse para funcionar em algum lado, se o comunismo fosse para funcionar em algum lado, era em Cuba, porque aquilo é fácil, são poucos. Sim, ou seja, depois vão dizer: é por causa de... é assim... Dos embargos. Quando os embargos é só dos Estados Unidos, nem dos outros países, é que a Cuba faz negócio com os outros países todos. Sabes o que eu quero dizer? Traz médicos para cá. E os Estados Unidos a maior parte do dinheiro que entra em Cuba vem da América. Pode ser, é incrível. Por causa das remessas dos imigrantes para a família, meu. Olha, ainda são bastantes, por acaso. São 11 milhões de habitantes. 11 milhões, também de Portugal. Miséria. É. Mas olha, lá a saúde é que é boa. Se quiserem ir lá para a saúde. Certo. Certo. Mas continuando. Olha. É rir-nos um bocado da miséria. Por isso temos que pedir um bocado de desculpa. Nosotros estamos acá para decirles que los experimentos colectivistas nunca son la solución a los problemas que aquejan a los ciudadanos del mundo, sino que por el contrario son su causa. Créanme. Nadie mejor que nosotros, los argentinos, para dar testimonios de estas dos cuestiones. Isto é verdade. Isto, por acaso, eu estive lá e estive quase em reunião 12 horas por dia. E vou-te dizer, é mesmo esta impressão. A Argentina é um exemplo perfeito para esta situação. Como é que um país tão rico não consegue ser rico? E tem a sorte, não é? De ter mais vida. Tem sorte. Allá por el año 1860, en 35 años nos convertimos en la primer potencia mundial, mientras que cuando abrazamos el colectivismo, a lo largo de los últimos 100 años, vimos como nuestros ciudadanos comenzaron a empobrecerse sistemáticamente hasta caer en el puesto número 140 del mundo. 140 é um bocado assustador, não é? Há 160 países, 170, não sei. A questão primeiro para 140, o primeiro podem concordar ou não, mas dos primeiros, sem dúvida alguma, para a posição 140... Há uma coisa engraçada que eu quero dizer aqui. Repara que os últimos 100 anos foi os anos de mais melhoria de qualidade de vida do mundo por causa do fenómeno combustíveis fósseis, que fez com que o mundo se exponencializasse e tivéssemos uma melhoria de qualidade de vida. Estamos a falar de plásticos, estamos a falar de energia, aviões, comboios, tudo a evoluir a uma velocidade fim do mundo, antibióticos, ou seja, tudo à custa da energia. E mesmo assim o país foi degenerando. Vamos viver agora uma realidade que, se não inventarmos uma produção de energia rápida, nós vamos assistir aos sistemas coletivistas a degenerar muito mais rápido. Ok? Vai ser uma degeneração muito mais rápida do que... Porque é assim, quando tens é como se estivesse a descer um rio. Descer um rio, mesmo que estejas a pôr alguma coisa a travar-te, é fácil, não é? Desce mais devagar, não é? Agora, se estiveres a subir o rio e depois alguma coisa a travar-te, tu não consegues subir nada, é sempre para trás. Ou seja, é um bocado para termos a percepção de como é que os últimos 100 anos foram diferentes. Repara que, a partir dos anos 2000, os sítios mais socialistas não conseguem crescer.
Portugal, Espanha, Grécia, Itália, França, quase que não há crescimento. Se reparares, é absurdo. Se descontares a inflação, eu acho que andamos para trás. Mas continuando. Pero antes de poder dar esta discusión, sería importante que primero viéramos los datos que sustentan por qué el capitalismo de libre empresa no solo es un sistema posible para terminar con la pobreza del mundo, sino que es el único sistema moralmente deseable para lograrlo. Atenção, ele não está a dizer que nós não utilizamos o sistema, sem dúvida, e está provado. Ou seja, ele não está... Não, tu achas que é moralmente? É moralmente porque no fim produz o bem comum. Se tu começares com o individualismo e acabares com toda a gente melhor, qual é o problema do individualismo? Percebes o que eu quero? Se começares com a família e acabares com toda a gente melhor, qual é o problema com a família? O problema é começares com uma ideia e no fim toda a gente acaba pior, que é o que ele estava a dizer no princípio. Agora ao contrário, não é? O contraditório seria, por exemplo, como é que tu constróis estradas e estradas, estradas é de uma tecnologia que a gente já conhece, não é? Mas as próximas estradas, não é? As infraestruturas para, se os Estados não intervirem e não houver este senso de coletivismo. Bom, eu acho que é assim, há áreas que definitivamente tem que haver intervenção estatal, segurança, exército, defesa, não é? Até grandes infraestruturas. Mas uma coisa é dizer, eu vou fazer a grande infraestrutura, eu vou geri-la. Outra coisa é dizer, eu vou organizar os recursos na sociedade para construí-la. São coisas diferentes. Há muitas formas diferentes de fazer as coisas. E o que ele está a dizer aqui é que foi o capitalismo que nos tirou daqui. Nós não vivemos num momento de socialismo incrível. Ele está a dizer é que nos últimos anos, nas últimas décadas, temos indo lentamente degenerando em mais socialismo, é o que ele está a dizer. Estás a perceber? E o medo... E para nós voltarmos para trás. Exatamente. E o medo é que essa degeneração fique cada vez mais intensa e que aconteça no resto do mundo o que está acontecendo na Argentina. Percebes? Esta é a tese. Boa. Si consideramos la historia del progreso económico, podemos ver cómo desde el año 0 hasta el año 1800 aproximadamente, el PBI per cápita del mundo prácticamente se mantuvo constante durante todo el periodo de referencia. Isto é muito importante, que isto é um fenómeno que tem a ver com a energia. A energia é tudo. A energia é que faz explosão. Há duas formas de melhorar uma economia, ou produzir mais valor, que é ou produzes mais energia, ou és mais eficiente no consumo de energia. Mas é sempre energia. Dinheiro é energia, tudo é energia, esta mesa é energia, este computador é energia, eu sou energia, tudo é energia. Percebes? Eu não quis interromper. Si uno mira un gráfico de la evolución del crecimiento económico a lo largo de la historia de la humanidad. Ou seja, em 1800 é o carvão, 1900 é o petróleo e outras tecnologias que fomos evoluindo e continuamos hoje refém do petróleo, porque o petróleo é tipo ouro, não é? Uno estaría viendo un gráfico con la forma de un palo de hockey. O estilo de hockey é o gráfico exponencial, que faz assim e depois começa logo. É assim, se formos ver o gráfico do PIB per capita mundial, não é? Una función exponencial que se mantuvo constante durante el 90% del tiempo y se dispara exponencialmente a partir del siglo XIX. La única excepción a esta historia de estancamiento se dio a finales del siglo XV con el descubrimiento de América. Pero salvando esta excepción... ¿Por quê? Porque na América conseguiste, com o descobrimento da América, não é? Conseguiste ter acesso a mais produção económica por causa da utilização das terras e das exportações para a Europa, não é? Mais uma vez, energia. Onde é que está a energia? Campos a apanhar o sol, a energia do sol, estás a ver? A lo largo de todo el periodo entre el año 0 y el año 1800, el PBI per cápita a nivel global se mantuvo estancado. Ou seja, apesar do mundo estar a crescer, o PIB per capita não aumentava. Porquê? Porque também estávamos a aumentar a população do mundo e aumentando devagarinho, não é? Eu acho que aumentou também pouco. Não é assim grande diferença. Ahora bien, no solo que el capitalismo generó una explosión de riqueza desde el momento que se adoptó como sistema económico, sino que, si uno analiza los datos, lo que se observa es que el crecimiento se viene acelerando a lo largo de todo el periodo. Durante todo el período... Ou seja, esta tese é interessante, apesar de eu não concordar, porque ele diz que é o sistema capitalismo que produziu todo este valor e é indiscutível que o capitalismo produz muito mais valor. Mas mesmo em sociedades que não sejam capitalistas, tu com a revolução energética consegues produzir mais valor para a sociedade. Agora, observa como é que se vive na Coreia do Norte e observa como se vive na Coreia do Sul. A diferença é absolutamente
astronómica. Ou seja, não dá para explicar. Um dia vamos fazer um podcast, uma coisa a falar sobre a minha viagem à Coreia do Norte. Incrível. Parece-me incrível. Mas, de uma certa forma, se eu olhar para estes dois países, eu diria que ele tem razão. Sem capitalismo, mesmo com energia, não dá para evoluir muito, não é? Não seria uma evolução nem nada que se parecesse com o que nós tivemos. Comprendido entre O el PIB per año capita 0 y da el mil- Rússia, Que é? o PIB da Rússia, não é o per capita, o PIB da Rússia é igual desde. Não passou ainda, se calhar, valores de 2008, que foi o pico antes de vir tudo por aí abaixo, não é? A crise mundial. Estás a falar do PIB total? Quando? Em que data? Da Rússia, sim. Deixa eu ver o per capita. porque acho Depois que é estes dados são muito difíceis de analisar e não é fácil, sabes? Nós estamos a falar sempre de números, não é? Pois é. Segue. 800, la tasa de crecimiento del PBI per cápita se mantuvo estable en torno al 0,02% anual, es decir, prácticamente sin crecimiento. Este número é importante, 0,02%. Sabes porque é que este número é importante, 0,02%? Porquê? Porque é justamente a produção agrícola, a capacidade de crescimento da produção agrícola que liberta a quantidade de energia que liberta com a tecnologia que usávamos durante este tempo todo. Ou seja, com 0,02%, ou seja, tu metes uma caloria de energia no campo e tiras 1,02%. É incrível. Não, tiras 0,2%, tiras 1,2%, não é? Em termos, se metes 100, tiras mais 0,2%. Que a produção agrícola tem a ver com energia. 0,2%. E com essa quantidade de energia, o que é que nós conseguimos fazer? Fizemos castelos, fizemos barcos, fizemos coisas deste tipo, evoluímos, mas sem crescimento económico não é fácil, sem produção, sem energia, digamos assim. A partir del siglo XIX, con la revolución industrial, la tasa de crecimiento pasa al 0,66%. Exato. A Revolução Industrial, com a evolução do carvão não é? E transporte de mercadorias, é uma revolução que produz logo, aumenta o crescimento. Lá está, consumo energético. A ese ritmo, para duplicar el PBI per cápita, se necesitarían crecer durante 107 años. Ahora bien, si observamos el periodo entre 1900 y 1950, Isto é o petróleo aqui, ok? la tasa de crecimiento se acelera al 1,36% anual. Ya no necesitamos 107 años para duplicar el PBI per cápita, sino 66. Si tomamos el periodo comprendido entre 1950 y el año 2000, vemos que la tasa de crecimiento fue de 2,1% anual, lo que derivaría en que en solo 33 años podríamos duplicar el PBI per cápita del mundo. Esta tendencia, lejos de detenerse, se mantiene viva aún hoy. Si tomamos el periodo entre el año 2000 y el 2023, la tasa de crecimiento volvió a acelerar el 3% anual. Que? Antes de passarmos aqui um ponto, que é, então, mas imagina, se cada vez produzimos mais... Tudo nasce na energia, atenção. Não esqueças. Certo. Mas imagina, se calhar vamos consumir todos os recursos do planeta. Não, o Sol não é o planeta. Certo, mas isso é o que algumas pessoas dizem, não é? O argumento aqui é... O vento não é recurso do planeta. Este consumo é insustentável. Não, eu acho que não é. Eu acho que isso é tudo uma ilusão. Nós vamos ter problemas de pessoas. Repara, se tu inventaste... A menos ou mais. Vamos ter menos pessoas. Vamos ter muito menos pessoas. Repara, a Índia já tem uma taxa demográfica de crescimento que já não dá para manter a Índia. Já está em 2,05. Ou seja, a Índia. Estás a perceber? Meu, nós vamos ter falta de pessoas em 50 anos. Também se calhar não vamos precisar delas, também te digo isso, por causa da AI pode ser. Agora, seria lindo, quanto mais pessoas tiveres 7 trilhões de pessoas, vão nascer Beethovens todos os anos, meu. Sabe o que eu quero dizer? É lindo. Eu concordo com esse argumento. Nós devíamos nos multiplicar pelo universo todo. Agora, para te multiplicares pelo universo, tu precisas de recursos, estás a ver? Precisas de energia. E a energia, repara que repara nisto. Estatisticamente, o dobro das pessoas vai dar o dobro dos Beethovens, o dobro dos Mozart, o dobro dos Einsteins. Exatamente. O dobro, não sei. Agora imagina se tiveres 1000 vezes mais pessoas. Tens o 1000 vezes mais Mike Billings. Com uma coisa, porque eu pensei muito sobre isto hoje, por acaso. É isso, Mike Billings, tens muito mais Mike Billings, 5 estrelas, e com uma agravante positiva nesse sentido. E eu protejo esse ponto de vista também, que é que
todos nós beneficiamos do conhecimento do Stephen Hawking. Beneficiou toda a população praticamente, não é? Através do capitalismo, etc. Não é? Todos nós beneficiamos do Mozart, todos nós beneficiamos do Einstein, todos nós beneficiamos desses génios. Mas agora repara, ou seja, dois génios dão o dobro dos resultados para seja qual for as pessoas. Exato. Por isso é que eu acho que nós devíamos ter era mais pessoas. E devíamos era arranjar formas de conseguir tirar mais do nosso planeta e depois até ter uma visão interplanetária, porque a nossa probabilidade de extinção é muito rápida, ok? Basta cair aqui um meteorito, um super vulcão e vamos todos Musk. Calma, Musk. Mas pode acontecer, não é? Houve alguns momentos na história do mundo, por exemplo, ali depois da idade do cobre, em que foi tudo com os porcos, meu. Foi tudo. É verdade, e ninguém sabe bem porquê, não é? Ninguém sabe bem porquê. Portanto, há aqui alguns fenómenos que podem acontecer. Uma coisa com engraçado. Até desaprendemos a escrita, não é? Perdeu-se muita coisa. Desaprendemos muita coisa. Mas deixa-me só pegar nesse ponto, porque estavas a pegar num ponto que eu acho que é importante. Ok, então o dobro do génio chega a muito mais gente, portanto nós temos que ser, sem dúvida, mais. Tem mais recursos. Imagina. Um meteorito é capaz de resolver os nossos problemas todos em termos de recursos, se calhar, mesmo que a gente sejamos 3 trilhões de pessoas. Já viste a quantidade de energia que há no Sol? É isso. É preciso ir buscá-la, é preciso conseguir buscá-la. E com isso é com tecnologia e evolução, ou seja, é estar sempre à frente. Os tais génios a mais. Exatamente. Ele, por exemplo, fala aqui que houve uma aceleração de 3% nos últimos 20 anos. E repara, no mundo ocidental já não notas isto. Nos Estados Unidos notas, mas na Europa não. Na Europa, nos últimos 20 anos, não há crescimento, praticamente. A estagnação do PIB. Estagnação. Isso já te mostra um bocado, mas no resto do mundo cresceu. Tu vais comparar, por exemplo, como é que se vive na Indonésia há 20 anos e como é que se vive agora, e é completamente diferente, não é? E quase todo o mundo. A Europa não, está congelada. E é isso que vai produzir os problemas da Europa. Que poderíamos duplicar nuestro PBI per cápita en el mundo en tan solo 23 años. Ahora bien, cuando se estudia el PBI per cápita desde el año 1800 al día de hoy, lo que se observa es que luego de la revolución industrial, el PBI per cápita mundial se multiplicó por más de 15 veces, generando una explosión de riqueza que sacó de la pobreza al 90% de la población mundial. Repara, e Karl Marx era contra esta revolução industrial. Percebes o esquema? A forma como ela estava organizada. Foi este início que nos trouxe aqui. Toda a gente vivia na miséria. E mesmo quem estava nas indústrias vivia na miséria, se calhar um bocadinho melhor, porque senão não iam para a indústria, não é? A questão é, à medida que o tempo foi avançando, nós conseguimos retirar milhões e milhões e milhões de pessoas. Reparem nisto, que cerca de 95% da população mundial... Nunca que para el año 1800, cerca del 95% de la población mundial vivía en la pobreza más extrema. Vivia em 95% de pobreza extrema, que é o que Karl Marx dizia, que é, eles tinham dinheiro para comer, tinham dinheiro para viver num barraco e para ter uma peça de roupa. É verdade, ele dizia que nos campos ainda existem multidões de pessoas, portanto isto nunca vai acabar. Esta era a tese de Karl Marx. Ou seja, nunca vai acabar, vocês vão produzir mais, mas vai sempre haver mais empregados e os ordenados nunca vão subir. Isto era a tese dele. Passados 150 anos, nós retiramos 95% da população mundial da pobreza, usando justamente a técnica que ele diz que não ia funcionar. E os países que usaram a técnica que ele diz que ia funcionar, todos se eclipsaram e todos produziram pobrezas extremas, e ainda existem alguns países nesse nível. Como é que num mundo de tanta prosperidade ainda existe pessoas a defender o comunismo depois de ter falhado tantas vezes? Percebes o que eu quero dizer? Porquê? Lá está. Porque o comunismo, o socialismo é uma ideia bonita e parece que funciona. Mas temos que ser pragmáticos e perceber que não funciona, não é? É isso mesmo. Continuando, os últimos 20 anos foram os 20 anos mais incríveis de sempre da humanidade, em termos de retirar pessoas da pobreza, de formação, para mim os próximos 20 ainda vão ser mais incríveis. Não para a Europa, mas para o mundo bom, por causa do AI. Porque a vantagem da Europa no mundo era a inteligência, ok? O AI vem eliminar muito esta necessidade de inteligência. Tu repara, tu vais ter um gajo em África que vai conseguir produzir design, qualidade de escrita e vídeo com uma qualidade que não precisa de nenhum europeu, nem nenhum americano. Ou seja, o mundo agora, pessoal, nós vamos ter uma concorrência global em termos de utilização da inteligência. Antes não, antes a Europa tinha a inteligência. Ou seja, isto pode mudar mesmo muito. Pode mudar tanto que a mim só me apetece sentar e ficar a ver o que acontece. Nem vale a pena trabalhar, é o que eu acho. E tu já vês isso, mas repara, tu já vês isso no SP500, em que tu tiveste ali 7 empresas a ver com só AI. Só são essas 7, não é?
É isso, que são os O únicos resto, que levaram o índice cá resto para cima. da SNP está no ganhou zero. Zero. É isso. É Incrível. Já estás a ver isso. Este número Já estás a ver cayó isso. al 5% para el año 2020, previo a la pandemia. La conclusión es obvia. Lejos de ser la causa de nuestros problemas, el capitalismo de libre empresa como sistema económico es la única herramienta que tenemos para terminar con el hambre, la pobreza y la indigencia. Foi como o vídeo está atrasado. O teu também está a dar as letras atrasadas em relação ao áudio ou não? Não. A lo largo y Ok. a lo ancho de todo el planeta. La evidencia empírica es incuestionable. Por eso, Não, como tudo ok. Está bem, o meu está mal. Pronto. Ele defende a ideia de que, baseado nos factos, o capitalismo é o método de produção mais potente do mundo, que tira as pessoas da pobreza. no cabe duda de que el capitalismo de libre mercado es superior en términos productivos, la doxa de izquierda ha atacado al capitalismo por sus cuestiones de moralidad, por ser, según ellos, dicen sus detractores, que es injusto. Repara, dizem que é injusto o método de produção capitalista. Repara, o método de produção capitalista é objetivo, é números. A palavra injusto é subjetivo, é ideológica. Estás a perceber a ferramenta? Estamos aqui no minuto. Imagina, vamos 5 e aproveitar 29. aqui, vamos Não estou a aproveitar aqui conseguir para explicar ouvir uma isto. coisa que tu Podes ter- explicas muito bem. Espera. Vamos aproveitar aqui para explicar uma coisa que tu explicas muito bem. Diz. Que é. Há uma discrepância, se calhar, cada vez maior entre os mais ricos e os mais pobres. A verdade é que os mais pobres vivem melhor do que viviam há uns anos atrás. Estamos fartos de falar sobre isto, etc. Isso. Mas os mais ricos, que a sociedade diz, os mais ricos têm tudo investido praticamente na própria sociedade e a contribuir com valor para a sociedade. E É, meu, agora, o que repara, é que tu repara, expliques? chegas ao meu ponto, Não, vais não é gastar- isso que eu quero que tu não, expliques. vais gastar dinheiro Não em é isso que eu quê? quero que tu expliques. É isso que eu vou dizer, Agora, eu quero que tu comentes a seguinte frase, que é: quem é rico, os ricos não geram inflação. Sim, nós já falámos sobre isto. Quer dizer, meu, é assim, eu se ficar o dobro mais rico, vou gastar o dinheiro em quê? Ó, diz-me lá. Não é? Jatos. Eu se ficar 10 vezes mais rico, vou gastar dinheiro em quê? Não há mais nada de dinheiro para gastar, meu. Vou comprar casas que nem as posso utilizar, porque não tenho tempo para ir para lá. Vou comprar... meu, não faz sentido nenhum. Ou seja, e é isto que o pessoal não percebe. O pessoal diz, os mais poderosos, os mais ricos. Meu, os mais ricos depois interessam-se por mudar o mundo, não é? Isso é que se interessam. Não é com o objetivo de ficar mais ricos. Porque chegas a um ponto, e não é preciso ser muito rico para chegares a um ponto onde já não precisas mais de dinheiro, meu. Essa é a realidade. É verdade. Até porque tu vês isso nas sociedades as sociedades que poluem mais são as sociedades mais pobres, porque só quando os seres humanos em média atingem um certo grau de Claro, riqueza é que se começam a preocupar claro, com o ambiente. Logicamente, sem dúvida. Agora, vamos continuar a ver se consigo estas letras ficam Força. bem. Não sei se te vou ter que... ou seja, a tese aqui é que o pessoal diz que o capitalismo não funciona porque diz que é injusto, que é uma cena ideológica. Não é? Dicen que el capitalismo es malo porque es individualista. Repara, dizem que é mau porque é individualista. Isto é muito importante. Porque dizem o individualismo em si é mau. Repara, porque é que o individualismo é mau? E porque é que o coletivismo é bom? Isso nada disso é relevante. O que é importante é o resultado final. Isso é que é importante. Agora, é como dizer assim, ser homem branco é uma coisa má. É a mesma coisa, ou seja, qual é a lógica? O importante é o resultado. Ser nazi é mau. Ser nazi, não é ser nazi que é mau, é as coisas que os nazis fizeram é que faz com que ser nazi seja mau. Portanto, a palavra individualista, se produzir valor no fim, não é uma palavra má, é uma palavra boa. E então Se toda a gente ficar mais rica, ou seja, menos pobre e tiver melhores condições de vida. Exatamente, essa é a tese. É isso que ele quer desmontar. Y que el colectivismo es bueno porque es altruista Vês que o coletivismo é um altruísta com o próximo. con la ajena. Com o próximo, ou seja, o próximo está sempre afastado. Ou seja, o que ele está a dizer é que no coletivismo funciona sempre que é, não, isto é para ajudar o coisa, mas depois quem ajuda, quem fica bem são sempre as elites, estás a perceber? Claro. Que é o que se passa em Portugal. O melhor sítio do mundo para ser rico é Portugal, meu. Não sei se é o melhor, mas é um dos melhores. Não é fácil ficares pobre depois de ser rico em Portugal. Não deves encontrar muitos sítios, tanto é que deves, mesmo as famílias portuguesas são ricas há quanto tempo? Não é? Há quantas gerações? Há quantas Não é? gerações? E porquê é que não muda? Imagina, pega nos Mel, não é? Pega nos Mel. Eu não Os Mel conheço. vêm do Alfredo da Silva. O Alfredo da Silva, estamos a falar quase 2 séculos atrás, não é? Sim. Ou seja, não existe ninguém com possibilidade de competir. Porquê? Não. Porque o socialismo impede a evolução da concorrência.
E isso reforça o socialismo, que é só os ricos é que ficam mais ricos porque já se nasce rico ou não se pode ficar rico de maneira nenhuma. Exatamente. Mas continuas a usar o coletivismo para produzir o mesmo efeito final, que é os ricos continuarem cada vez mais ricos. Ou seja, é o que ele está a tentar explicar aqui. Mas o pessoal nunca vai compreender esta merda, meu. Não, porque não está no coração das pessoas. É como se fosse virado ao contrário. É como tu dizes assim... Meu, para emagrecer tenho que comer mais. Como por exemplo diz assim, olha, para emagrecer tens de comer 3 em 3 horas. E tu dizes, não é possível, se eu comer 3 em 3 horas vou engordar. Mas funciona ao contrário. Tu comes 3 em 3 horas e emagreces. Estás a ver o contraditório? Não é? Sim. Y en consecuencia bregan por la justicia social. Olha, em consequência lutam pela justiça social. Pero este concepto que en el primer mundo se ha puesto de moda en la última época, en mi país es una constante del discurso político desde hace más de 80 años. El problema es que la justicia social no es justa, sino que tampoco aporta al bienestar general. Porque, o que é isto de justiça social? Justiça social é o que tu achas que é justiça social. Percebes? Justiça social é eu dizer, Milton, eu sei que tu trabalhas muito para te esforçar, mas tens que me dar 90% que tens porque eu acho que aquelas pessoas precisam ficar com isso. Não é? Ou tens que me dar 100%. Porquê? Porque sim, é o que eu acho, é justiça social. Estás a perceber? Estás a ver quando metes um conceito ideológico, o que é que eu posso fazer? Não é? O pessoal diz assim, tem que se cobrar impostos. Claro que se tem, mas quanto? 10% ou 90%? Não é? Quando metes a palavra justiça social, o que é justo? O justo é um conceito arbitrário, não é objetivo. Percebes? Eu acho que devíamos mudar de conceito para uma coisa objetiva do género, o que é que vai fazer a população de facto viver melhor. Exato. Que é o que por são exemplo, os números. Exato. Se eu baixar os impostos em 20% em Portugal, se calhar vou produzir mais riqueza e se calhar até vou arrecadar mais impostos. Eu não estou a dizer se calhar, não estou a dizer, não é? Mas se calhar há estudos que mostram nesse sentido e se calhar devíamos experimentar algo assim, porque é objetivo e não porque é justo ou injusto, ou seja o que for. Exato. Mas quando metes uma cena arbitrária, a partir daí vale tudo. Contrário, es una idea intrínsecamente injusta. Ele está a dizer que é uma ideia injusta. Violenta. Es injusta porque el Estado se financia a través de impuestos y los impuestos se cobran de manera coactiva. Isto é muito ¿O importante. acaso alguno de nosotros puede decir que paga los impuestos de manera voluntaria? Ninguém paga os impostos de forma voluntária. Curiosamente, nos Estados Unidos, os impostos são mais baixos do que na Europa, de forma geral. E do que no resto do mundo até. Estes países socialistas são os países que têm a carga tributária mais alta. O que é que acontece? Acontece que nos Estados Unidos, os Estados Unidos, que representam apenas 5% da população, menos até, contribuem com 90% da solidariedade do mundo. Ou seja, as pessoas que não têm muita riqueza até dão o seu próprio dinheiro, os seus próprios recursos para fazer coisas pelo mundo. E não é coercivo aí, não é obrigatório. As pessoas fazem se o quiserem. No caso daqui o que ele está a dizer é que, isto da justiça social é violento, não é? Porque eu chego ali e digo, olha, temos que ser mais justo social. Milton, mais 20% do que tu ganhas e do valor que tu produzes vem para aqui. Vamos imaginar. Não, eu mudo para a Lituânia. Estás a perceber? Tu dizes assim, isto é violento demais, eu quero ir embora. Estás a perceber? E então começam a sair os melhores, não é? E começam a tirar bilhete. E o que é que são os melhores em termos produtivos? Digo eu, quem produz mais, não é? Nós não produzimos todos de forma igual. Isso é mentira. Estás a ver? E então o que acontece? Acontece é que as sociedades organizadas dessa forma começam a perder, não é? Quantas pessoas empreendedoras e formadas já saíram da Argentina, não é? E os que estão lá estão para o lá... Uruguai, porque o Uruguai foi esperto. O Uruguai aproveitou-se e baixou os impostos. Exato, é só atravessar o rio. É só atravessar o rio, exatamente. E pronto, e acontece muito isto. E o conceito da justiça social é o argumento utilizado. A Irlanda não fez isso? Qual é o país que mais cresce? Não é a Irlanda? Cresceu muito. Não é? Olha para a Europa. Justamente isso. E o pessoal, A Irlanda vai ser a primeira economia do mundo em termos per capita, quase certeza absoluta, tirando micro nações tipo Liechtenstein ou coisa do género, não é? E como é que fez isso? Fazendo o contrário do que toda a Europa fez. O que é que a Europa quer agora? Uma política fiscal única. O mundo não é só a Europa, é o mundo inteiro. Mas vai haver sempre muita concorrência, não há hipótese. Porque o que o mundo quer é mais centralismo, estás a perceber? Repara, estamos a falar do imposto sobre as empresas. O imposto que quem vai pagar vão ser as pessoas, não vão ser as empresas, percebes? A minha vida fica mais cara, etc. O pessoal quer é impedir que as empresas se movimentem nos lados para os outros, não é? E repara, se as empresas pagarem menos impostos, os recursos, elas são sempre meios de transação, meios intermédios.
há duas intervenientes que podem beneficiar das empresas pagarem menos impostos, ou três. São os consumidores dos produtos, são as pessoas que trabalham na empresa e são os donos das empresas. De qualquer das maneiras, estes recursos vão voltar à economia sobre a forma de consumo. Não é? A única diferença é tu queres arranjar o intermediário, o Estado... Ou investimento, consumo ou investimento. Ou investimento. A única dúvida é assim, tu queres é ter a intervenção do Estado a dizer o que é certo fazer com o dinheiro, ou achas que os indivíduos devem ser eles a escolher o que é certo fazer com o dinheiro? E quando olho para o mundo, o que eu vejo é quando tu pões menos intervenção do Estado, do centralismo e deste conceito de justiça social E de coletivismo, tu produzes sociedades mais prósperas. Meu, isto é objetivo, não é o guru que está a dizer, isto é factual. Estás a perceber? Factual. E só não vê quem não quer. Lo cual significa que el Estado se financia a través de la coacción y que a mayor carga impositiva, mayor es la coacción, menor es la libertad. Quienes promueven la justicia... Isso é muito importante, porque a liberdade está ligada ao conceito de património. Repara, Milton, se tu amanhã precisares de receber dinheiro do Estado para poder comer, qual é a quantidade de liberdade que tu tens? 0. Ok. Se tu precisas de trabalhar todos os dias... É escravatura. Se tu precisares... Os escravos também eram assim. Os escravos só comiam se trabalhassem. Exato. E se tiveres que trabalhar e tiveres que trabalhar todos os dias para poder comer no mês seguinte, qual é a quantidade de liberdade que tu tens? 0. Praticamente 0. Agora, se tu tiveres um campo, não é, que é teu e que produz milho e que tu trabalhas um bocadinho, não sei o que mais, e que podes acumular esse milho, quanta liberdade é que tu tens? Estás a ver como o património é importante? O património é a única coisa que te impede de ser escravo. Não é? Quanto mais dinheiro tiveres, mais longe estás da escravatura. Chegas a um Isto momento... é um conceito muito bom. Os ativos são a única coisa que nos podem permitir não ser escravos. Não ser escravos. É a única coisa. É a prosperidade. O país que tem menos escravos no mundo é os Estados Unidos. Porque é o país mais próspero do mundo. Onde as pessoas podem dizer até... eu nem vou ficar a ser governado por este Estado. Eu vou mudar de país e nem preciso trabalhar nesse país. Estás a perceber a diferença? Ou seja, se tu tens de trabalhar para o dia seguinte, se tens de trabalhar para o mês seguinte, este é o teu nível de liberdade, podem ser 30 dias, 15 dias, 2 meses, não é? Mas as pessoas estão sempre com uma tendência natural a oferecer a sua liberdade pela ideia de segurança, que é uma ideia que depois, como diz, acho que é Winston Churchill, quando tu ofereces, não é? Quando trocas liberdade por segurança, não vais ficar com uma nem com a outra, não é? É um bocado assim. Eu penso que seja o Churchill, mas seja uma adaptação. Se calhar, dizem muitas vezes que é o Churchill, se calhar. É uma adaptação de outra pessoa, que é quem prefere segurança em vez de liberdade não merece nem uma coisa nem outra. Exato, uma coisa desse tipo. Muito bem. O que me leva também àquela coisa, eu fiz aqui umas contas rápidas e descobri que eu não preciso de trabalhar mais na vida para ser livre. Tenho que morrer amanhã. O pessoal diz isso. Eu não preciso, eu tenho dinheiro até morrer. Tenho que morrer amanhã. Pronto. E a questão é, quantos portugueses é que podem dizer que podem ficar um ano sem trabalhar, por exemplo? E não depender nem do Estado. Quantos? Estás a dizer? É a escravatura moderna. E o nosso objetivo deve ser escaparmos desta escravatura. Certo? E quando dizem estes conceitos de justiça social, basicamente é dizer, olha, vou tirar a tua parte que te dava liberdade de forma coerciva, né? Vou tirar essa parte que te dava liberdade e vou entregar a quem eu quiser, como quiser, baseado nas ideias que eu tenho. Quando estou a falar estas ideias, não é uma pessoa, é quem ficar com o poder, quem ficar organizado, o sistema, vamos chamar assim. Sem dúvida. Repara aqui numa cena, se calhar até mais profunda, que é, tu quando trabalhas por conta de outrem, não é? Tu já estás, e estás neste sistema, já estás tão habituado àquilo, que é um bocadinho aquela coisa como um elefante, que às vezes, quando é bebê, é preso numa coisa que não consegue sair. Eu acho que a maior parte das pessoas gosta de ser escravo. E aquilo mantém-se. Eu vou trazer aqui um caso. Porque os escravos na altura também gostavam, muitos deles. Quase todos gostavam. Cuidado com os cortes. Não, é verdade. Não te esqueças que um escravo tinha shelter, roupa e comida. Se ficasse doente, tinha comida. E hoje é diferente? Hoje é um bocado parecido, de certa forma. Mas repara, agora tens um sistema que é o teu senhor acaba por ser o governo, o Estado.
É isso, É o é teu isso, senhor. é isso, E- é isso. Imagina, desculpa lá, se eu trabalho para ter dinheiro e se é o governo que emite o dinheiro a custo do ar, em grande parte, é um modelo Sim, de escravatura, tu porque ele não lhe custa nada. Não, tu não trabalhas para ter dinheiro, trabalhas para ter bens e serviços, não é? O dinheiro é uma cena intermediária. O Uma governo tem a ferramenta. capacidade de manipular todas estas variáveis e de te fazer roubar-te o dinheiro como quiser. Tem as mais variadas formas. Ou faz-te um imposto, ou faz-te inflação, que são ambos impostos, não é? O que é que eu queria dizer? Eu queria dizer aqui uma coisa ainda, que é, e repara como este sistema cria um medo, esse medo do elefante, não é? Que não consegue sair do sítio, e esse medo perpetua-se. Eu tive um amigo e ex-aluno em que ele já faz muito mais do negócio dele do que fazia por conta de outrem. E finalmente despediu-se e nós demos uma festa dele ter despedido e ter saído, porque ele já estava a faturar muito mais no part-time dele, Sim, sim. no negócio dele, do que estava a faturar. É, mas as pessoas têm medo. Mas ele estava com medo, ele estava As pessoas aterrorizado têm ainda, eu medo. vi nos olhos dele. É. E eu E disse, o medo é a coisa mais importante. As pessoas têm medo. E por isso é que as Isso, pessoas e vão eu para o disse- socialismo. Porque o socialismo diz: entrega-me o teu medo e eu Isso, vou cuidar de ti. isso. Só que depois no fim, Isso. como é que se Isso. diz em E não português precisas do tomar bom? estas decisões. Foda-se. Não precisas tomar estas decisões, não precisas correr o risco do negócio próprio. É a não melhor precisas ter palavra. A medo melhor de perder palavra a é mesmo casa. esta melhor Mas palavra. só para terminar, eu disse-lhe: mas olha, repara, tu tens ou não tens um ano, porque eu conheci-o bem, tens ou não tens um ano de vencimentos das tuas despesas todas adiantado, tens ou não tens de parte, porque ele tinha. Eu assim, tenho mais. Mas reparem, eu como tendo mais, esse cara tem 2, 3 anos de despesas, tem 2, 3 anos de liberdade, não é? Continuava aterrorizado, porque a liberdade também é uma coisa que aterroriza quando vives tanto tempo noutro sistema. Aterroriza. Eu acho que a liberdade, a maior parte das pessoas tem medo de liberdade. O medo é o pior problema. E uma coisa que eu vejo na sociedade americana é que existe muito menos medo. Estou a falar sincero, em termos de per capita, existe medo. Eu vou dizer uma experiência que eu tive, foi incrível. Eu estive na Indonésia, numas ilhas, ali no este da Tailândia, não era da Indonésia, e eu depois cheguei a uma ilha que chamava Koh Samui e depois foi uma ilha que chamava Koh Tao. E eu entrei na ilha de Koh Tao e disse assim: meu, isto é bem estranho, meu. Está aqui uma energia diferente. Eu sinto uma coisa diferente nas pessoas, não consigo explicar. Passa um dia, passa 2 dias, passa 3 dias, eu digo, estava a comer e a falar com o meu amigo, meu, acho que já sei. Eu acho que já sei o que é que se passa aqui. Será que esta é a Ilha da Morte? E então fui à internet ver. E era, Koh Samui era considerada a Ilha da Morte, onde tinham morrido turistas e o caraças. Então o que é que eu pensei? Não há medo aqui, esta é a diferença. É que as pessoas estão nesta ilha, estão a cagar. Ninguém tem medo, porque senão tu não ias para uma ilha chamada Ilha da Morte se tivesses medo, não é? E então sentia-se essa vibe energética. E eu sinto Essa também- liberdade, eu essa liberdade. sentia-se essa liberdade de não ter medo. Estás a ver? E é uma coisa que eu sinto, por exemplo, no sítio na América. Eu sinto menos medo. Eu sinto muito mais. Eu cuido de mim, eu cuido da minha cena. O individualismo é uma cena forte. Eu tenho o meu património, eu tenho armas, estás a perceber? Eu não preciso. Não é este conceito de vir o governo resolver problemas. Há muitos sítios na América que nem existe. O conceito de governo na cabeça para me resolver os problemas nem existe. Nem O existe essa Kennedy ideia. tem uma frase incrível, não é? O Kennedy tem uma frase incrível que acabou com isso. O Kennedy até era uma pessoa mais à esquerda nos Estados Unidos, que seria muito à direita aqui em Portugal, mas mais à esquerda nos Estados Unidos. Que é, está na hora de deixarem de pensar o que é que o Estado pode fazer por vocês e pensarem o que é que vocês podem fazer pelo Estado. Exato. Yeah. Que é um remake também daquela Eu deixei-te ouvir. outra frase também que é parecida. Agora já não me lembro, mas vamos continuar. Justicia social No sé. parten de la idea de que el conjunto de la economía es una torta que se puede repartir de una manera distinta. Portanto, isto. Pero esa torta no está dada. Ou seja, o conceito de justiça social é assim: existe determinada produção de valor. Vamos partir isto de forma diferente. O problema é que o pessoal não percebe que este bolo que existe não é um bolo que nasce aí como um lugar nasce na Argentina. É preciso, mesmo na Argentina é preciso trabalhar. Eu estou a dar um exemplo, não é? Claro que eles tinham todas as vantagens daquela infraestrutura toda de terrenos e o caraças, e sol e água e tudo. Mas este bolo não é dado. Es Para. riqueza que se va generando en lo que, por ejemplo, Israel Kirchner É uma riqueza que gera-se todos os anos. Quando tu começas a dizer, o bolo vai ser partido assim, assim, eu vou dar um exemplo, não é? Esta história é simples, já contei várias vezes. Vamos imaginar que tu vais às aulas e te dizem assim, tiras as notas e tu tiras um 20 e outro gajo tira um 10, outro gajo tira um 15 e o pessoal diz, quem tirou 20 vai dar 2 pontinhos a quem tirou menos de X, não é?
Tu a próxima vez que fores, o que é que tu vais fazer, Milton? Vais estudar menos, não é? Porque eu agora basta-me estudar para 18, não me basta estudar para 20, percebes? Há uma nota assim. Como? Estava a dizer que há uma nota assim, não vou a pena. Mas é uma nota, não é? É uma nota. Ou seja, claro. o conceito então, tu tiras 18 e depois e ele diz, agora dos 18 vamos tirar os 16. O pessoal 16 vamos distribuir pelos outros. E tu dizes assim, ok, eu agora só vou estudar para 16, não vou estudar para 18 nem para 20, não é? E então tu cada vez vais, os melhores e mais produtivos cada vez vão produzindo menos. Que é o que acontece nos sistemas socialistas. Não vão estudar, Repara, não vão estudar. Tu coletas imagina, se eu sou professor e eu digo, a partir de um ponto. Vou dar a nota média, não é? Se eu sou professor e digo assim, vou dar a nota média, um teve 18, outro teve 2, toda a gente leva 10. Tu tiras 10. O outro que tirou 18, a nota nada. Média dos próximos testes vai passar a ser 6, 5, claro, 4, cada vez 2. menos. É bué de fácil de compreender. Tu quando começas a dizer às pessoas, e as pessoas vão, e é uma cena que é, tu tiras 5, tiras 10, tiras 20, tiras 30, tiras 40, tiras 50, tiras 60, chega a um ponto em que o pessoal diz, vai para o caralho, eu não trabalho mais. Esta é a frase, não trabalho. Eu vou dizer uma coisa, a questão é assim, a maior parte das pessoas, não tenho dúvidas, a maior parte das pessoas produtivas chegam a um determinado ponto em que elas vão dizer assim, eu não faço mais. Não fazem. Porque não estão para se cansar por este conceito de justiça social, que assim, as pessoas estarem dispostas a contribuir, elas estão. Agora, quando tu vês os outros na sombra da bananeira e tu é que tens que andar ali a abolir e a esforçar-te a destruir a tua saúde e o teu esforço todo, não é? E a tua energia, a tua cabeça e não sei o que mais, para serem os outros a usufruir, não é? Tu começas a dizer, se calhar não nasci para isto, não é? É um processo natural de ser humano, é o que eu acho. Tens que estar num nível muito confortável para poder dizer, não, eu vou continuar a contribuir. Porque é o que ele está a dizer, que é, as elites querem fazer isto. Porque repara, porquê que as elites querem fazer isto? Pensa assim, tu tiras-me 50% do meu dinheiro, sabes quanto é que o meu estilo de vida vai mudar? Zero. Nada. Tu tiras-me 80% do meu dinheiro, sabes quanto é que o meu estilo de vida vai mudar? Nada. Tu tiras-me 90% do meu dinheiro, o meu estilo de vida vai mudar. Eu para mim façam o que vocês quiserem. Agora, tu tiras 50% a uma pessoa de classe média, como é que muda o seu estilo de vida? Bastante, drasticamente. Estás a ver o problema? E repara, há outro problema, porque eu retiro-te 80% do teu dinheiro e tu vais para um país onde não retiro 80% do teu dinheiro. Exato. E digo, é assim, eu não acho justo, vou embora. E vais dar riqueza a esse país. E ainda por cima, vais produzir valor noutro sítio, não é? Que foram as pessoas que conseguiram gerar capital acumulado, dizem, eu vou embora. Eu digo-te uma coisa, eu sei de muita gente em Portugal que está a ir embora. Muita gente. Não estou a falar de gente de classe média. Cuidado. Estou a falar de dinheiro da pesada. A dizer, eu vou embora. Cuidado. Imagina, a maior parte dos meus amigos faturam mais de 1 milhão de euros, já não estão em Portugal. Exato. Mas isso tem acontecido tudo, não é? Mas aqui em Portugal é um exemplo. E não é nada. É uma coisa que está a acontecer isto em todo lado, não está a acontecer só em Portugal. Isto é uma questão do mundo ocidental, estás a perceber? Porque é o mercado a funcionar também. É o mercado a funcionar. E depois o mercado funciona neste sítio. O que ele está a dizer, e a crítica dele, é que nós estamos a caminhar num sítio, não é? E eu também concordo com isso. Estamos a caminhar num sítio de produzir menos valor, não é? E a Europa está a passos largos a caminhar. Chama processo de descubrimiento de mercado. Si el bien o servicio que ofrece una empresa no es deseado, esa empresa quiebra a menos que se adecue a lo que el mercado le está demandando. Isto é muito importante, que é uma crítica que fazem sempre o pessoal que é estatista e o pessoal que é do mercado livre, que é, uma empresa tem uma vantagem muito grande, que é, e depois o pessoal vai sempre pegar em exemplos estúpidos, não sei o que. De forma geral, 99,9% das vezes isto funciona assim. Se uma empresa está a produzir um bem, ou um nível de serviço, ou um custo que a sociedade não quer, ela vai à falência e os recursos vão ser libertados para serem utilizados por outros sistemas. Por outras empresas, para produzir, não é? Repara, uma empresa que está a produzir valor, está a consumir horas de funcionários, está a consumir espaço, está a consumir energia, está a consumir um montão de coisas. Se ela está a produzir alguma coisa que as pessoas não querem, a um preço que elas não querem, se ela fechar, é uma coisa boa. Porque aqueles recursos todos vão ser todos libertos para serem utilizados por outras empresas. Que funcionam. Em princípio. Quando tens, por exemplo, empresas que são subsidiadas permanentemente à custa de impostos e de outras cenas, como é, por exemplo, o serviço público, essas merdas todas, o que é que acontece? Acontece que nesse ponto o serviço pode ser uma merda, ninguém o quer, mas mesmo assim continua a consumir os recursos ano após ano e não liberta nunca os recursos.
Também é um conceito que nós chamamos de empresas zombie, que são aquelas empresas que são alimentadas pelos Estados, como companhias aéreas, empresas de comboios, não é? Certo. E repara, pensem só assim. Socialismo, não sei o quê. Okay. Então pensem só assim. Vocês preferem ser atendidos pela Prozis que vos entrega um produto no dia seguinte, ou preferem ser atendidos num sítio qualquer das finanças, ou do IMT, ou de outro sítio qualquer, não é? É só pensar. Os exemplos estão objetivamente lá. Sim, nós sabemos, se as empresas fossem todas do Estado, como a Mariana Mortágua quer, certo? Era tudo uma como merda. Como é que seriam esses serviços? Porque tu não consegues ter o mercado a funcionar a desligar o que não presta. O conceito de melhoria económica é as empresas que não prestam falirem. Como, por exemplo, a Farfetch vai fechar, imagina. Vai libertar todos aqueles programadores, todos aqueles espaços, todas aquelas merdas vão ser libertas para poderem ser utilizados por outras empresas que vão produzir valor a sério. Não é? Percebes o esquema? Ou seja, e se a Prozis chegar ao dia de não produzir valor, fecha essa merda, meu. Para quê? Para quê? Não é? Para quê? O conceito de produção de valor é isto. E, por exemplo, nos Estados Unidos existe muito isto, que é o que elimina, o que elimina as riquezas. Agora, se tu tens muita burocracia, por exemplo, para competir com empresas que estão instaladas em Portugal, é tão difícil, e como não há escada social, e como a economia não liberta energia suficiente, quem já tem as asas instaladas não deixa ninguém subir. Estás a perceber o esquema? Como, por exemplo, faz concorrência à Prozis. Boa sorte, mas não tens a mínima hipótese. Essa mínima hipótese. A menos que haja uma revolução tecnológica, que nós já estamos a tratar do assunto também. Mas, imagina, percebes? O que eu quero dizer é isto. Agora, tenta competir com, por exemplo, empresas estabelecidas de supermercados, não é? Tens de ser mesmo um monstro muito grande, tens que ter energia do outro lado para estar ali, se calhar, a operar com prejuízo e o caraças durante muitos anos. Ou seja, o capital acaba por estar organizado sempre da mesma forma. Nos Estados Unidos é tão volátil, é tão fácil de fazer, que há empresas bué de grandes que vão à falência muito rápido e libertam os recursos para outros subirem. Então o dinheiro está sempre aí de uns para os outros. Está aí para onde? Está aí para os melhores. O que é que os melhores fazem? Bens e serviços com mais qualidade. Vou discordar de ti porque aqui também vai de uns para os outros. Vai do avô para o pai, do pai para o filho, do filho para o neto. Exato. É verdade. Em Portugal é assim. Não há, infelizmente não existe uma economia que permita, não é? Que existam muitos Mike Billions, não é? Tanto é que o Mike Billions nasce de 90% de exportação, não nasce de Portugal, não é? Sabes o que eu quero dizer? Eu já disse isso. A maior parte das pessoas que eu conheço, os amigos que eu tenho que faturam, e não é muito, mas que são novos e que faturam acima de 1 milhão de euros, a maior parte tipo 90%, eu conheço muitos, é para fora. É quase a única oportunidade que tens, porque as coisas aqui estão tomadas, a economia não dá. Continuando. Si genera un producto de buena calidad a un buen precio atractivo, le va a ir bien y va a producir más. Exacto. De modo que el mercado es un proceso de descubrimiento en el cual el capitalista encuentra sobre la marcha el rumbo correcto. Exatamente. O que é que eu digo sempre? Follow the money, não é? Ou seja, eu olho para o meu negócio e digo assim, quanto lucro é que eu tive? Tive X. Significa que o que eu estou a fazer, imagina que foi um bom lucro. É bom, significa que os clientes querem mais. Então vou produzir, vou investir, vou fazer mais. Não tenho lucro. O que é que quer dizer? Isso significa que eu sou uma merda, não estou a produzir o que os clientes querem, eu tenho que mudar ou vou ter que fechar. O lucro é o descobrimento do mercado do que é que as pessoas querem. O lucro é o sinal que te diz se deves produzir mais ou deves produzir menos. O lucro é o indicador mais importante para teres uma economia a funcionar. Quem odeia o lucro, odeia bens e serviços de qualidade a um preço bom. Estás a perceber? Por isso é que vai. O que é que tu, produtividade. O que é que tu trazes? Odeia produtividade odeia a eficiência. E eficiência. Odeia. Diz-me o que é que tu vais importar da Coreia do Norte ou de Cuba. O que é que importamos de Cuba? Ditadores. iPhones. Não é? Ditadores. Não é? Que é? Médicos, recursos médicos, que é o que Portugal também está a exportar. É uma das coisas que Portugal está a exportar mais também. É o que nós fazemos, é uma economia do mesmo nível. Não é do mesmo nível, estou a brincar, Cuba é uma coisa péssima, não é? Estou a brincar. Eu acho que Portugal, graças a Deus, sempre foi um misto entre socialismo e economia livre, não é? E o que está aqui a falar, o que é que Milei está a falar? O Milei não está a falar do presente. O Milei está a falar da tendência. Pero si el Estado castiga al capitalista por tener éxito y lo bloquea en este proceso de descubrimiento, destruye sus incentivos y las consecuencias de ello es que va a producir menos y la torta será más chica, generando perjuicio para el conjunto de la sociedad. Exato, ou seja, o que ele está a dizer é
que se não houver este processo de descobrimento, começas a pôr os recursos no sítio errado e então gera mais pobreza e o empobrecimento coletivo, não é? El colectivismo, al inhibir estos procesos de descubrimiento y al dificultar la apropiación de lo descubierto, ata al emprendedor de las manos y le imposibilita producir mejores bienes y ofrecer mejores servicios a un mejor precio. Isto é muito importante, porque tu repara, tu só vês valor a sair da economia quando são economias mais livres, não é? Toda a inovação vem de onde? Dos Estados Unidos, praticamente. Sabes o que eu quero dizer? Tem a ver com essas tendências de livre... Repara, porque imagina, porque também não só porque produz inovação, mas porque atrai inovadores também. Logicamente, mas repara, por exemplo, em Portugal, estávamos a falar dos subsídios no outro dia, não é? Repara, se chega um gajo sentado numa secretária que nunca fez nada na vida e nunca produziu nada a sério, te diz, não, nós vamos investir nesta área, é nesta área que vai ser o futuro, não é? As empresas, logicamente, vão tentar também ver, pronto, é uma área subsidiada, será que eu vou fazer isto? Vamos tentar fazer isto também. E pode estar a caminhar no sítio errado, porque está a ser subsidiado. E então tu estás a produzir uma espécie de filtro a Dumping. Estamos a produzir dumping. É dumping, um filtro de informação é o que é que se deve estar a produzir ou não, o que é que as pessoas querem ou não. Estás a perceber? Tu podes estar a produzir batatas, mas as pessoas querem legumes. E tu vais dizer, mas depois, eu não sei o que mais, nós viemos a fazer legumes porque era melhor. É melhor porquê? Porque tu dizes. E depois sobram as batatas porque ninguém come as batatas. Claro. É como, por exemplo, os carros elétricos são um exemplo. O gajo da Toyota tem razão. Os carros elétricos são uma merda, meu. E vocês vão ver que é uma merda. É uma questão de tempo. Não é? O gajo da Toyota tem razão e... Acho que há um caso pior. Hã? Eu acho que há um caso pior. Eu acho que há um caso pior, mais gritante do que esses todos, que é a energia sustentável. Isso, não é? Por exemplo, não usar energia nuclear, por exemplo. Que repara, nós estamos a usar, estamos a ser contra a eficiência, não é? Exato. Pode ser válido, pode não ser válido, etc. Mas o que é que nós fazemos? Estamos a fazer aquilo que a Europa tanto luta contra, que é dumping, porque estamos a vender uma energia que custa muito a produzir por um preço muito baixo, ou seja, estamos a vender em prejuízo. Sim, e é claro que produtores de petróleo, por exemplo, não gostam, há consequências, e há guerras, se calhar. Sim, até. E produzem menos, e como toda a economia vive de combustíveis fósseis, vai tudo com os porcos, que é o que vai acontecer. Não é? E já assistimos naquele momento do problema do gás, e quando foi a guerra da Rússia e o Ucrânia, estávamos dependentes daquele sistema. Não, a questão é, isto é tudo, eu preferia uma economia que desse os sinais, que nos ensinasse. Eu preferia uma economia que as taxas de juros não fossem reguladas pelo Banco Central, que o juro flutuasse mais próxima da realidade. Mais próxima da realidade. Uma economia mais próxima da realidade. Mas isso não existe no mundo, mas isso é o que eu preferia. Acho que produzia muito mais valor, e essa é a tese do Milei. Vamos continuar. Certo, e queres mais anos de recessão, porque tens o contraditório, não é? Que é, queres mais anos de recessão, porque isto tem funcionado, nós temos cada vez menos recessões. A recessão é correção. Ou seja, eu acho que sim, eu acho que pode haver. Por exemplo, uma recessão é como se eu não acredito que vais ganhar alguma vez. Acho que não vai haver votos nesse sentido, bem, percebes? Porque as pessoas não querem sofrer. Se tu limpas as empresas mais fracas e libertares os recursos das empresas mais fracas, depois o mercado vai se ajustar e vai produzir bué de valor, bué de rápido. Mas há um período de sofrimento e as pessoas não querem. Repara, mas há um período de sofrimento, concordas comigo? Pode ser mais curto, mais longo. Como é que, diz-me assim, tu já fizeste desporto? Já. Como é que se fica mais forte ou com mais músculo? Tem que haver sofrimento. Tens que mandar músculos abaixo, tem que haver sofrimento. Tens que destruir os músculos para depois recuperares mais forte. Certo. É a mesma coisa, é o mesmo conceito. Eu concordo contigo, mas são as pessoas que votam, são democracias, não é? E ninguém acorda de manhã e pensa assim, Deus queira que eu hoje sofra mais. Em princípio, não é? Certo, estatisticamente. E as pessoas não querem passar por esse sofrimento, e em princípio não será votado nada nesse sentido, a menos que a gente chegue a um ponto de sofrimento tão grande causado pelo coletivismo que nos obriga a mudar o paradoxo por completo. Exatamente, é isso mesmo. Ninguém acorda de manhã e pensa assim, o que eu quero é ter uma recessão económica. Claro. E a verdade é que nós temos controlado as recessões e temos cada vez menos recessões, e à custa disso temos sido cada vez menos eficientes. Isso. Tendo em conta as inovações que a gente tem tido. Para mim a solução seria ter líderes, ter aristocracia do tipo que ensinasse à população e dissesse ao pessoal, para vivermos melhor tem que ser assim. É como os pais fazem com os filhos. Dizer aos filhos, tu não podes comer só açúcar que vai te fazer mal. Tu não podes, mas eu gosto de açúcar. E perdes os votos. Mas a questão é que a aristocracia, as elites, se tivéssemos elites de qualidade, ensinavam as pessoas, não é? E faziam com que as pessoas os seguissem de forma a dizer, não, o caminho é este, o caminho é isto. E pronto. E há sociedades que têm mais elites, outras têm menos elites, como é natural, consoante o tamanho do país também. Mas eu estou absolutamente de acordo contigo. Vamos mais um minuto para a frente.
Força. ¿Cómo puede ser entonces que desde la academia, los organismos internacionales, la política y la teoría económica se demonice un sistema económico que no solo ha sacado de la pobreza más extrema al 90% de la población mundial y lo hace cada vez más rápido, sino que además es justo y moralmente superior? Gracias al capitalismo del... Isto é fixe. Quando o pessoal disser o capitalismo é injusto, tu manda essas pessoas com os porcos, meu. Eu não admito. Quando me dizem o capitalismo é mau, não sei o que mais, não é justo, não é individualista, eu não admito. Eu digo, meu, foi o capitalismo que tirou toda a gente da pobreza. Tu estás sentado nos ombros do capitalismo. É isto que tens de perceber. Tudo o que tu tens e o facto de não poderes fazer, não precisas fazer um cu para defender as ideias que estás a defender, é graças ao capitalismo, não é? Percebes? Mas as pessoas estão a dizer justamente a criticar o capitalismo, estão com um puto de um iPhone na mão e têm um carro para conduzir e têm. Não, estás a perceber o que eu quero dizer? E a roupa? E a roupa? Hã? E a roupa que usam, não é? O que eu acho mais piada na Climáximo, não é? É a favor do ambiente, etc. Não é? O capitalismo fora, capitalismo selvagem, etc. Seja o que for. Certo, certo. A roupa que eles vestem, porque não usam coisas feitas por eles, não é? É isso mesmo. É uma coisa que nós não devemos tolerar. Mas bem, eu aqui o meu computador acho que já está a estourar. libre empresa y el mundo se encuentra en su mejor momento. No hubo nunca en toda la historia de la humanidad un momento de mayor prosperidad que el que vivimos hoy. Isso. Outra coisa que não podemos admitir, quando nos disserem o mundo está a ficar pior. Meu, mentira. Pois é. Nunca o mundo teve tão bom. Nunca. Nós estamos no caminho certo. Metam essa merda na cabeça. Não é mudar a estratégia, isto está a funcionar. Percebes? Deixa rolar. Não podemos admitir. Que eu vejo muita gente a admitir. Não sei o que, o mundo está cada vez pior. Meu, tu bates mal da cabeça, só sabes, não sabes nada de números, não vês nada. Estás a ver? Tu és totó. O mundo, este é o momento de mais prosperidade de sempre do planeta Terra. De sempre, de longe. Portanto, também devemos defender essa posição. Mais libre, más rico, más pacífico y más próspero que en cualquier otro momento de nuestra historia. É verdade. Esto es cierto para todos, pero en particular para aquellos países que son libres donde respetan la libertad económica y los derechos de propiedad de los individuos. Completamente. Porque aquellos países que son libres son 12 veces más ricos que los reprimidos. El decil más bajo de la distribución de los países libres vive mejor que el 90% de la población de los países reprimidos. Tiene 25 veces menos cantidad de pobres en el formato estándar, 50 veces menos en el formato extremo. Por si eso fuera poco, los ciudadanos de los países libres viven un 25% más que los ciudadanos de los países reprimidos. Factos. Isto é tudo factos, meu. Para entender que venimos a defender, es importante definir de acá hablamos nosotros cuando hablamos de libertarismo. Para definirlo... Então, atenção que ele está a falar do deixamos esta parte, tradução porque agora vai ser o sistema libertário, não é? É isso. Mas eu acho é diferente de isto é diferente do, por exemplo, do Partido Liberal. Do liberalismo. É diferente. Mas eu acho que devíamos deixar isso para um próximo episódio. Deixámos. Eu ficava por aqui, que este episódio já está extenso, e depois continuamos por aqui aos 9 minutos, pode ser? Perfeito. Isso mesmo. Fica bem, meu. E hoje. Um abraço. Ponto do comando. Tchau. Fica bem. Tu queres estar na ponte do comando para ver onde é que eu ando, talk about zombies and about feelings. Até ficas meio burro como o Mike Billings.